Salve galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje eu vim aqui para fazer duas coisas. Uma para repercutir as notícias de ontem / hoje. Esse vídeo era para sair 10 horas da manhã, tá gente? Então era só para repercutir as notícias de ontem do Santos. Mas aí, bem a hora que eu tava indo postar o vídeo, saiu a contratação do Tomás. E por conta disso, por conta da contratação do Santos, eu não consegui postar o vídeo. Postei o vídeo do anúncio, né, do jogador. Que eu conheci do jogador, que eu procurei e pesquisei sobre o jogador. E bom, acabou que esse vídeo acabou ficando um pouquinho adiado, mas agora eu vou falar, né, depois de falar do Tomás Palacios, vou falar das outras contratações e notícias de ontem do Santos, que são relacionadas a vários jogadores, como o Vitor Hugo, como o Pupito, né, na zaga, como também atualizações sobre o Guilherme, sobre, deixa eu ver quem tem mais, o volante misterioso, que agora a gente já sabe quem é, então vamos falar um pouco dele. Só que mais do que trazer as notícias, eu quero trazer como eu acho que esses jogadores encaixam no esquema do Vojvoda, tá? Então vamos falar um pouquinho de cada jogador. Vou começar pelo mais recente, tá? Que é a última notícia trazida pelo Musetti, tirando o próprio Tomás Palacios, que é a contratação possível contratação, né? A proposta que o Santos fez pelo volante Rômulo do Tigres, tá? O Diário do Peixe fala que é 5,5 milhões de dólares, uma proposta bem alta, digamos assim. E eu fiz até uma threadzinha lá, falando um pouquinho o que eu achei já de números e coisas do Rômulo, tá? Um volante bem interessante. Eu até queria falar, um volante que no Inter eu lembro dele, ele veio a ter contratado, se não me engano, do Atlético, né, do Paraná. Ele tinha passado pelo Juventude, por alguns times menores. E ele veio como uma aposta, mas aos poucos foi ganhando a posição do Fernando. No começo ele enfrentou muita resistência, afinal ele não tinha muito status, né, o Rômulo. Mas com o tempo ele foi ganhando a posição. E cara, o Rômulo ele surgiu como um primeiro volante muito bom. Ele rouba muitas bolas e tem uma armação tanto curta quanto longa. Então sair jogando curto quanto longo bem decente, principalmente uma armação curta. Então ele faz essa primeira armação muito bem e sai jogando bem. Tanto que no Tigres, ele começa como primeiro volante, ele reveza entre a titularidade e a reserva, vai jogando bem, e depois assume a titularidade absoluta no Tigres, justamente quando é recuado pra zaga, tá? Pra fazer uma dupla de zaga, e depois o time passa a jogar com 3 zagueiros, e ele é o terceiro zagueiro. Então muitos o consideram primeiro volante, outros o consideram zagueiro lá no Tigres. Vocês vão ver muito essas duas classificações para ele. Pra vocês terem noção, na Liga MX, esses dados são de fevereiro de 2025, tá? Ele tava com uma média de 2.7 desarme por partida, 2.7 disputas de bolas pelo chão vencidas, tá? O Tigres, como ele não tinha perdido até então, na CONCACAF a média dele eram 4 disputas vencidas por baixo e 3,5 bolas recuperadas por jogo. Tudo isso segundo o SofaScore, números espetaculares, tá, do volante. E é um cara de alto nível aí, realmente. Como que ele se encaixaria no esquema de jogo do Vojvoda, na minha visão? Como tem duas posições. Ele poderia ser o primeiro volante, no lugar ali de um Zé Rafael, de Milharão, de fato. Então, se a gente fosse jogar num 4-4-2, ele seria o terceiro volante, o primeiro volante, que desceria para formar uma linha de 3 na zaga. Ou eu vejo ele como o terceiro elemento da zaga, tá? Então, o Alexis Duartes, o Tomás Palacios, ou o Luan Pérez, e ele sendo o terceiro homem dessa trinca, né? Vai lembrar, por exemplo, no Fortaleza, a gente tinha um 3-5-2, e o terceiro homem da linha de 3 de volantes era um lateral, era o Tinga, né? Então eu acho que o Tomás Palacios, não, perdão, o Rômulo, ele pode assumir essa posição de terceiro homem lá atrás da linha de defesa, sendo o cara que vai ter mais saída de bola. Então eu acho que ele assume bem essa posição. O Santos pode jogar tanto num 4-3-3, um 4-2-5, um 4-2-3-1, né, sendo ele como esse volante mais atrás, como jogar num 3-5-2, sendo ele esse homem mais de trás, tá? Eu acho que ele atribui e encaixa bem nas duas posições. Então eu acho uma contratação que faz muito sentido e que casa muito bem com as características do Vojvoda. Outra que eu acho que faz muito sentido e casa muito bem com as características do Vojvoda é outro jogador de volante ali, que é o Vitor Hugo. Vitor Hugo estava vindo do Flamengo. Vou ler as notícias também aqui, como o Seth trouxe ontem na live dele, tá? Pra gente. Isso tem a ver com o Vitor Hugo. Então, segundo o Musetti, o Vitor Hugo tá próximo, tá? O Vitor Hugo é um jogador que já teve conversas, então ele gostou da ideia de jogar no Santos. O Felipe Luiz chegou a liberar ele, o empresário também falou que a negociação tá acontecendo bem, tá correndo bem.
o Santos vai querer empréstimo de 1 ano e o Flamengo queria um empréstimo mais curto, de 6 meses, fazendo obrigação de compra para o Santos, tá? Então a negociação agora está nesse imbróglio, o Santos quer um empréstimo de 1 ano com opção de compra, o Flamengo 6 meses com obrigação de compra, né? E cara, o que o Vitor Hugo é? O Vitor Hugo já foi camisa 8, já foi camisa 5, já foi camisa 10, e alguns apontam ele como ala, tá? O Vitor Hugo é aquele cara que tem muito talento com a bola, ele não é um cara super rápido e explosivo, mas é um cara que com a bola é bom, ele tem consistência, eu acho que ele tem até mais físico do que o Bom Tempo, mas ele é um jogador bem no estilo do Bom Tempo, então ele sai jogando bem, tem um poder de criação legal, é um jogador que tem certa técnica, eu acho que é um jogador que companheria muito bem esse meio de campo do Santos. O Santos só tem que, é claro, moldar o contrato para não acontecer um caso Jean Lucas com o Santos também. Agora, como eu acho que o Vitor Hugo encaixaria no esquema do Vojvoda? Para mim, muito simples. No Fortaleza, o Vojvoda tinha Matheus Jussa pelo centro e Crispim aberto pela esquerda, tá? O Santos seria para emular a mesma coisa, só que de vez pela esquerda, pela direita. Então, um Bom Tempo aberto na ala direita, sem ser um ala mesmo ponta, dando mais ultrapassagem ali, talvez até para outra pessoa subir, ou então ele subindo um pouco mais com a bola e trocando de posição com o nosso querido Vitor Hugo. Vitor Hugo também é apontado como ala às vezes e tudo mais. Ficaria alternando de posição. Assim como o Jussa fez com o Crispim, Bom Tempo faria com o Vitor Hugo. Acho que são dois jogadores que encaixam e complementam muito bem as características um do outro. Poderiam revezar entre posição entre si. São jogadores que dão variedade tática, tá? Então eu acho que são dois jogadores que encaixam muito bem. Por falar em jogador que encaixa muito bem, um terceiro nome que tá bem próximo do Santos, que é o outro que tá na thumb aqui do vídeo, é ele, tá? A gente tá falando do zagueiro Pulpito. Sim, a gente tá falando basicamente do Pulpito, que segundo... Tô trazendo isso do Lucas Mussetti, acho que eu falei besteira. Mas segundo o próprio Lucas Mussetti, o Pulpito tem proximidade, pode vir ao Santos, tá? Então cadê a notícia do Pulpito aqui pra ler pra vocês? E fica... Isso aqui é do Guilherme. Romero, Bertarami... Caramba, cadê a notícia do Pulpito? Não tô achando do Pulpito, não. Rapaz. Cadê a notícia do Pulpito, rapaz? Ah, tá aqui. Segundo o Mussetti, Pulpito Duarte teve aprovação do Vojvoda e do Santos e retomou a negociação com o Spartak Moscou, tá? Então, Santiago Gonzalez, o Vojvoda não descartou, mas tinha outro nome, agora pra mim já tá descartado. Se vier o Rômulo, é a prioridade. E aí, enfim... Quanto ao Pulpito Duarte, eu acho que o Pulpito Duarte, cara, é um zagueiro destro, que tem mais velocidade até, é um zagueiro baixo, não é muito bom na imposição aérea, que pra mim vai casar muito bem com o Tomás Palacios, tá? Meu vídeo de mais cedo, inclusive, eu falava isso, que pra mim tinha que trazer outro jogador, né, podia ser o Adonis mesmo, que fosse melhor pelo alto, porque eu achava o Pulpito baixo, né, o Pulpito tem 1,82m, 1,83m, então o Pulpito Duarte eu acho que não é um jogador que vai tão bem pelo alto, mas ele é muito bom por baixo, no carrinho, na recuperação de bola, no trunco terrestre ali no solo, ele é espetacular. Meio maluquinho da cabeça, é verdade, dá carrinho em quase todo mundo ali, mas ele é bom, ele tem velocidade, ele sabe sair jogando muito bem com a bola, então acho que é um jogador que faz muito sentido, e tem velocidade para jogar em linha alta, tá? Então casa muito bem com as atribuições do Vojvoda. Então ele junto ao Palacios acho que complementariam muito bem a característica um do outro, um mais pelo alto, mais em posição, mais físico que é o Palacios, o outro mais por baixo, mais em velocidade que é o Pulpito. Então são dois jogadores que eu vejo um encaixe muito legal, eu acho que encaixariam muito bem no time do Santos. Esses três aparentemente estão perto, o Mussetti até usou ontem que as negociações pelo Pulpito Duarte estavam pelando, então espero que ele venha, complementaria muito bem esse time. E aí como é que eu escalaria esse time com esses jogadores que estão próximos, né? Brazão no gol, na direita Pulpito Duarte, no meio, aí no meio pode ter dois, ou Palacios, jogando no meio, ou Rômulo, sendo componente da linha de 3, e Luan Pérez, ou Palacios. Na linha de 2, na frente ali, o primeiro volante que recuaria para armar jogo, Zé Rafael, simulando e emulando o que fazia o Caio Alexandre, do Fortaleza, hoje está na Bahia, e é motorzinho no Bahia também. Bom Tempo pela direita como ala, fazendo uma composição com o Vitor Hugo, mais centralizado, e eles trocando de posição o tempo todo. Pela esquerda, Souza, bem aberto na esquerda, compondo o meio com Roleiser, ou Neymar. Então, Neymar segundo atacante, trocando de posição com Roleiser. Eles trocando bastante de posição. E um atacante no fundo para dar mais profundidade, podendo ser o Tiquinho, ou o David, ou quem sobrar, né?
Então eu vejo o time do Santos jogando mais ou menos nessa posição. Ah, quero usar o Bom Tempo mais de meio, então eu poderia botar um Barreal na ala, poderia colocar um Mike na ala. Opções não faltariam. Acho que é um time que teria bastante diversidade tática. Não ficaria dependendo de pontas, que é uma posição que o Santos não tem no momento. E ficaria um time muito mais composto de meias habilidosos. Então, considerando jogadores que realmente são próximos do Santos, acho que esse Santos poderia ser montado de uma forma mais ou menos assim, no 3-1-4-2, tá? Quanto outros jogadores que estão? Rian fica, provavelmente, ele ficou muito feliz ali que jogou o último jogo, notícia do Lucas Mussetti de ontem também. Vamos trazer outras notícias. Lautaro Dias se aproximou do São Paulo, é uma ideia do Matos, tem algumas rejeições internas, então não faz muito sentido. Guilherme ia ter uma conversa hoje com o Vojvoda, a chance dele sair era grande, ele estava bastante disposto a sair. Se sair, talvez o Santos fosse atrás de outro ponta. Morelos não tem como voltar, o contrato está muito bem amarrado com o Atlético Nacional. Joaquim não tem chance alguma de vir. Inclusive, vale lembrar, tá? O Rômulo era titular no time do Joaquim, tá? Saibam disso, o Joaquim é reserva. E o Matheus Gonçalves é um nome que eu mesmo falei, mas o Mussetti fala que não tem nenhuma negociação por eles, tá? Adonis Frias também não temos atualizações da parte do Santos. Fala do empresário, Bacambu mandou mensagem pro Mussetti, mas também nada relacionado ao Santos falando sobre Bacambu, tá bom? É isso, meus queridos. Peço o like, se curtiu essa inscrição. Muito obrigado. E agora eu fui.